Eu trouxe um termo para a gente conversar hoje, arquitetura da cura. Eu tenho ouvido bastante nas últimas semanas esse termo e eu gostaria de propor um bate-papo para que a gente troque ideia e informação sobre isso, porque eu acho que assim é um assunto novo, extremamente relevante para esse momento que a gente está vivendo. De isolamento social em função de uma pandemia, todo mundo muito preocupado com a saúde, com a segurança, como se proteger disso. E nós, arquitetos, temos extrema responsabilidade nesse cenário. Então a gente tem que entender esses conceitos, entender como que funciona, para que a gente vai amadurecendo nosso entendimento, nosso pensamento, nosso conhecimento, porque nós seremos responsáveis pelas soluções criadas daqui para frente, para a retomada da economia, como que as pessoas vão usufruir dos espaços, se apropriar dos espaços públicos, dos espaços de negócio, do ambiente de varejo. Então a nossa responsabilidade é muito grande, como que a gente vai preparar e as soluções que nós vamos dar para esses lugares, né? Vamos pensar e olhar para o cenário dos nossos clientes, né? Como que a gente pode desenvolver soluções para ajudá-los nessa retomada de uma forma segura? Porque a gente sabe que a arquitetura, os ambientes construídos, é extremamente responsável pela influência do comportamento humano, pela influência das escolhas, né, que o homem faz. Então a gente tem que entender disso, a gente tem que entender o nosso papel e assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade diante desse cenário. Bom, nós já entendemos que a sociedade, né, mudou muito a forma que as pessoas se comunicam, a forma que as pessoas vivem, a forma que as pessoas se interagem em sociedade, vem mudado muito com os últimos anos, em função da transformação digital e tudo que a gente tem conversado. E agora, com esse episódio da pandemia, acelerou muito diversas transformações. Então, quando a gente vai falar do papel da arquitetura nesse cenário, eu sempre, esses termos todos que eu tenho trazido, eu sempre gosto de abordar história, eu sempre gosto de trazer pesquisas, para que a gente fale com algo mais sólido, né? Algo que sustente essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então a gente vê aí na história que as pandemias, as doenças tiveram grande influência nas soluções da arquitetura, na mudança dos espaços urbanos, ou vice-versa, né? Ou a arquitetura influenciou muito na forma de combater essas pandemias, essas doenças. Então a gente tem o exemplo da cólera, que influenciou muito as soluções de saneamento, de esgoto das cidades, né, para evitar a contaminação da água. Nós tivemos o episódio da peste bubônica, onde influenciou muito nas soluções de fundação dos edifícios. Até soleira foi influenciada nessa época, sempre no combate contra o rato, né? A gente tem também um estudo que diz que a estética modernista foi muito influenciada na época da tuberculose, onde eles faziam sanatórios com iluminação natural, trazia luz para os ambientes, as aberturas, as paredes brancas, a higiene dos banheiros. Então a gente pode ver essa relação direta de como que a arquitetura teve um papel em todos esses cenários. E aí a pergunta é: como que vai ser daqui para frente? Quais serão as transformações que nós vamos ter e como que a arquitetura vai influenciar nisso, vai ajudar a combater essa pandemia? Bom, tudo que nós estamos conversando, tudo que a gente está trazendo aqui são estudos, suposições, perspectivas, previsões, projeções de como que o homem vai se comportar, de como que a gente pode reagir, das soluções que a gente pode trazer, mas a gente não tem efetivamente dados ou algum evento muito parecido que a gente possa se basear para fazer algo mais certo. Então nós vamos ter dois momentos aí de retomada. O primeiro momento que as pessoas vão voltar a se socializar, usufruir dos espaços de uma forma muito assustada, com muito medo, muito incerto, né? E aí, depois, no segundo momento, que vai passar esse susto, essa crise de medo, é que a gente vai conseguir ter realmente uma visão da real transformação que isso tudo que a gente está vivendo vai causar na sociedade. Então, tudo que a gente está conversando, que a gente está propondo,
tem que ser um olhar crítico, muito cuidadoso e um olhar com inovação. Porque, de novo, nós somos extremamente responsáveis da forma que as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, existem diversos estudos aí que traz ideias de como das transformações que vão ocorrer. Então, um conceito que tem sido discutido muito, né, que é a presença muito mais intensa da tecnologia. Embora a gente já entendeu que as pessoas vão voltar para as ruas com muito mais desejo de socialização, desesperado para se interagir, mas com medo, com cuidado. Então a tecnologia vai ter um papel muito importante nisso. Em que cenário? O celular, né, o smartphone que a gente está acostumado a conviver, ele vai trazer novas funcionalidades para que a gente evite o toque, o contato com as coisas. Porque nós já visualizamos aí, já entendemos que 80% das doenças, essas doenças infecciosas, elas são transmitidas pelo contato. Então, como que a gente elimina esse contato direto? Através da tecnologia, da automação. Então, abertura de portas, sistema de voz, reconhecimento facial, iluminação automatizada, tudo que a gente evite esse toque, né, esse contato. Então, a tecnologia ela vai vir muito forte nesse momento, com diversas soluções para eles usam um termo, né, que tem a ver com evitar o uso das mãos, que a gente consiga fazer o máximo de coisa possível nos ambientes comuns sem precisar usar as mãos. A ideia é de promover a descentralização dos espaços urbanos e dos ambientes de negócio, dos ambientes de varejo. Diminuir a densidade. Quando a gente fala disso, a gente consegue olhar para diversos pontos e aí entra o ponto do varejo, que é muito importante. Então, eles trazem que vai haver uma descentralização urbana bastante intensa, onde as pessoas vão voltar para os bairros e elas vão voltar a consumir dos bairros os serviços locais, comércio local, restaurante, loja, principalmente de rua, onde ela tem contato direto com aquele ponto de venda e que não tenha que, por exemplo, frequentar um shopping. Então, vai diminuir essa circulação, né, de um ponto para outro na cidade, das pessoas irem para um shopping e se concentrar para consumir algo. Então, nesse contexto, o shopping vai ter que achar soluções também para se reinventar, porque ele vai ser bastante prejudicado, principalmente nesse primeiro momento. Depois a gente vai entender como isso vai acontecer. Mas a ideia desses aglomerados onde a gente tem ponto de venda, varejo, restaurante, que eles se abram para a rua, que eles se interajam mais com a rua, tenha mais essa comunicação com o ambiente urbano. Então, isso é bem interessante para o contexto do varejo. Então, grandes supermercados que as pessoas vão para, né, em locais mais centrais para buscar, elas vão começar a consumir do local para diminuir a circulação e diminuir a aglomeração. Então, isso é uma tendência muito forte que vai acontecer. Então, quem tem aí negócios nesse contexto, clientes nesse contexto, é uma oportunidade de investir nesse momento, né? Soluções para tornar mais seguro para receber essas pessoas. A questão da humanização, ela entra bem forte dentro dessa realidade da tecnologia. Por quê? A gente vai usar a tecnologia, mas a gente também tem que humanizar as relações. Então, a questão da empatia, de olhar para o outro com mais cuidado, a questão da inclusão, de você promover espaços que todas as pessoas, todos os tipos, as pessoas com necessidades especiais, sinta inclusa naquilo, sinta que pertence àquele espaço, que ela consiga se apropriar com muita facilidade. Isso também vai fazer muito sentido. A questão do interior, né, dos ambientes, que nós conversamos também no assunto da biofilia, que vai ser muito tratado agora. Ventilação, as aberturas, circulações maiores, dentro dos espaços corporativos, mesas, espaços mais segmentados, mesas maiores para que as pessoas mantenham uma distância maior entre elas.
Tem se falado muito também que vai aumentar o uso das escadas para evitar o uso de elevador, de todo mundo ali junto, né? Toda essa questão de aglomerado de gente. Isso tudo já vinha sido tratado, já estava sendo muito discutido dentro do ambiente, né, esse termo arquitetura da cura, dentro do ambiente de saúde, né, dos ambientes de hospitais, dos ambientes de clínicas, laboratórios, farmácia, né, que é a arquitetura wellness, que foi tratado recentemente bastante forte. Só que agora nós estamos levando todos esses conceitos para a realidade mais macro. Saiu do ambiente da saúde e veio para todos os ambientes de negócio, para o ambiente de varejo, para os escritórios, para tudo, né? Essa realidade, esse conceito, ele vai ser muito mais forte agora na nossa realidade. Então, dentro disso, aí já tratando mais de arquitetura, eles falam que existe dois tipos de distração que a gente pode trabalhar dentro dos espaços construídos dentro da arquitetura. A distração positiva e a distração negativa. Então, qual que é o nosso papel nesse momento que a gente tem que pensar em acolher as pessoas, em receber elas com hospitalidade, em reduzir o estresse, reduzir o medo, a ansiedade. A gente tem que trabalhar as distrações positivas dentro dos ambientes, que tem a função de levar esse bem-estar, de reduzir esse estresse, de reduzir o medo, de fazer com que as pessoas se apropriem dos espaços com mais celeridade, com uma sensação mais agradável. Essa questão da inclusão muito forte. Então, é quando você trabalha composições, formas, quando você trabalha aberturas, ventilação, que você traz esculturas, quadros, tudo que você consegue distrair a pessoa de uma forma positiva para levar ela para uma imersão de algo bom, de algo agradável. Tudo que você traz para tornar essa apropriação dela do espaço mais tranquila, mais serena, mais confortável, mais segura. Então, a gente achar soluções para o distanciamento, para evitar o toque, como a gente trouxe, e criar situações de contemplação para desconectar do problema, da dor, do medo, do susto e trazer esse relaxamento. E quando a gente fala de distração negativa, é quando a gente evita, é quando a gente rompe com tudo que a gente afasta do ponto de venda, do ponto de negócio, dos espaços urbanos, de todos os ambientes construídos, tudo que traz essa relação negativa para o homem. Então, quando você afasta a poluição, ruídos, cores e iluminação que sufocam, né? Tudo que cria essa sensação de sufocar, tudo que você constrói no conceito de aglomeração, você afastar, você romper com isso, mobiliários que não são ergonômicos, que não são confortáveis, inadequados, você tirar desse ambiente. Então, tudo que você promove o estresse dentro do ambiente, a dificuldade, o ruído, eliminar. Então, esse conceito é extremamente interessante para ser pensado dentro dessa lógica da arquitetura da cura, né? De como que a gente vai desenvolver ambientes que constroem distrações positivas e afastam das distrações negativas e rompem com isso. Então, eu acho que é muito interessante que a gente se aprofunde nisso. E a minha ideia de trazer essa discussão para nós trocarmos ideias, para trazer quem tiver algo novo, que visualizou, exemplos, para que a gente consiga evoluir nisso, porque eu acho que a gente cresce na medida que existe essa troca. Eu vou deixar aqui um TED de um arquiteto que eu acho extremamente interessante, que ele trabalhou muito esse conceito, Michael Murphy. Ele trabalha nesse TED dele arquitetura construída para curar, e ele traz alguns exemplos de como que eles usam isso, principalmente nos ambientes de saúde, mas também nos ambientes onde tem a ideia de fazer com que as pessoas se sintam bem no espaço, acolher, para que elas se sintam pertencentes ao espaço. Acho que é bem interessante esse TED para
para nascer na nossa cabeça, para começar a plantar essa sementinha desse conceito de arquitetura da cura, tá bom? Então, na verdade, a minha ideia era isso mesmo, plantar uma sementinha, provocar para a gente conseguir trazer ideias juntos, tá bom? Obrigada!